Imagina a seguinte cena. A gente entra hoje em um auditório ou até numa congregação e dá de cara com um cenário de absoluto caos. E bota caos nisso. Pois é, metade das pessoas ali gritando sons totalmente ininteligíveis, assim, completamente em transe. Umas gesticulando freneticamente, correndo, enquanto isso, a liderança do lugar ali na frente tentando desesperadamente e falhando miseravelmente colocar alguma ordem naquilo tudo. Nossa, é uma imagem bem intensa. Parece a descrição de uma seita moderna, né? Ou talvez um transe coletivo induzido por alguma substância. Totalmente. E o mais chocante é que não é nada disso. Exato. Na verdade, esse é o retrato histórico, literal, do que acontecia há quase 2000 anos numa das comunidades cristãs mais famosas da antiguidade. E é justamente isso que torna essa imagem tão crucial para a nossa exploração das fontes de hoje. Com certeza. E temos um material muito rico na mesa hoje. Sim. Esse cenário antigo serve como um laboratório perfeito para a gente analisar o comportamento humano sob pressões extremas. E hoje nós temos em mãos duas fontes que, num primeiro momento, parecem orbitar galáxias completamente diferentes. Diferentes até demais, eu diria. Pois é. Uma delas é a transcrição de um ensaio em vídeo bem crítico sobre a nossa atual epidemia de superficialidade intelectual. Um diagnóstico bem duro do nosso tempo, inclusive. Exatamente. E esse vídeo elogia a postura investigativa de um autor específico, chamado Sidney Nery Soares, destacando, como ele resgata o rigor daqueles pensadores clássicos, sabe? E aí, do outro lado da nossa mesa de análise, temos trechos de um livro desse mesmo autor. Um livro bem denso. Muito denso. E provocativo, né? Ele pega esse rigor investigativo clássico que o vídeo elogia e aplica a um dos temas mais intocáveis e controversos da teologia histórica. Que é o famoso fenômeno de falar em línguas na igreja primitiva. Isso. Então a nossa missão hoje é entender o que acontece quando alguém tem a audácia de usar o método socrático. Aquela disposição implacável de questionar o consenso absoluto, sabe? E aplicar isso a uma tradição milenar. O nosso objetivo aqui é explorar como essa busca desconfortável pela verdade acaba desenterrando fatos históricos surpreendentes. Não só sobre rituais, né? Exato. Vai muito além. Mostra como o nosso ego funciona e como as imensas influências culturais acabam moldando o que nós, como sociedade, rotulamos como inquestionável. Perfeito. Mas antes da gente mergulhar de cabeça, vale a pena reforçar o nosso princípio metodológico básico aqui da mesa. Sempre bom lembrar. As fontes que nós vamos analisar hoje trazem teses teológicas bem afiadas. O material toca em dogmas e textos que são considerados sagrados por bilhões de pessoas no mundo todo. Sim, é um terreno delicado. Muito. Por isso é bom deixar claro que o nosso foco aqui não é emitir nenhum juízo de valor sobre a validade da fé de ninguém. Não vamos validar nem invalidar religiões. O nosso trabalho é estritamente analítico e imparcial. Exatamente. A gente vai dissecar as engrenagens lógicas, os dados históricos e os argumentos que os autores apresentam no material. Nós somos basicamente observadores de como eles constroem essas conclusões. E essa imparcialidade, aliás, é o ponto de partida do nosso primeiro texto. O vídeo do YouTube. Ok, vamos desempacotar isso. Vamos lá. A transcrição do vídeo traça um diagnóstico bem severo da nossa época. O autor argumenta que a nossa sociedade atual desenvolveu uma fobia crônica à complexidade. Uma preguiça mental coletiva? Basicamente. Ele diz que nós criamos um paradoxo social bizarro. Quem se recusa a estudar é rotulado de ignorante, o que é esperado. Mas quem decide estudar a fundo, questionar a raiz das coisas, é logo atacado e chamado de arrogante. Exato. É uma armadilha cultural perfeitinha. E o vídeo elogia a mente do autor do livro porque ele foge dessa armadilha, usando ferramentas antigas. O vídeo até compara ele a grandes nomes, né? Sim, compara a Sócrates porque ele não aceita aquelas certezas fáceis de vitrine. Compara a Platão na forma de investigar estruturas e a Agostinho na busca de sentido íntimo. E, por fim, a Tomás de Aquino tentando harmonizar lógica racional com imaterialidade sem cair em fanatismo. É um peso pesado intelectual. E, lendo essa fonte, me veio uma analogia tecnicamente para explicar a dificuldade de se aplicar esse nível de pensamento hoje em dia. Opa! Adoro as suas analogias. Como funcionaria isso na prática?
Pensa no cérebro moderno da sociedade como um smartphone de geração bem anterior. Aquele aparelho velhinho. Tá, já estou imaginando. Tentar apresentar um pensamento profundo, tipo o método socrático hoje em dia, é como tentar rodar um aplicativo de inteligência artificial super pesado nesse celular antigo. Um aplicativo que exige renderizar gráficos em altíssima resolução. Isso. Só que o cachê mental da nossa sociedade está completamente entupido com milhares de arquivos minúsculos. Memes, vídeos curtos de 15 segundos, manchetes caça-cliques. Ah, entendi. E quando esse aplicativo da complexidade tenta abrir? O sistema trava. Simplesmente crecha. Faz todo sentido. O processador não aguenta a carga cognitiva porque ele foi treinado para operar só com picos rápidos de dopamina. E o que é muito revelador sobre essa filosofia socrática que o vídeo cita é que o método de Sócrates, a maêutica, nunca teve a intenção de entregar respostas prontas. Não é um fast food intelectual. De jeito nenhum. O mecanismo era fazer perguntas tão afiadas, tão precisas, que destruíam as falsas certezas do discípulo. E a reação automática a isso, que a gente vê todo dia nas redes sociais, é o ego tentando evitar esse colapso do sistema. É um mecanismo de defesa, né? Totalmente. Porque parar, esvaziar esse cachê mental e pensar de forma estruturada exige uma coragem tremenda. Porque exige que a pessoa admita a própria ignorância como ponto de partida. E é aqui que a coisa fica boa. Para a gente entender como esse questionamento socrático desmonta as certezas, precisamos olhar para onde o autor do livro direcionou a lupa dele. Ah, sim. O salto para a teologia histórica. Exato. O texto entra no território explosivo da igreja primitiva. E o autor argumenta que a compreensão moderna sobre aquele fenômeno de falar em línguas sofre de uma miopia linguística absurda. E histórica também. O argumento central do livro é que houve uma aglutinação indevida de dois eventos categoricamente diferentes. As pessoas misturaram tudo. O autor é bem categórico nisso. Ele convida a gente a olhar o registro histórico de Atos dos Apóstolos naquele evento de Pentecostes. Isso. E ali, o texto original grego, segundo a nossa fonte, descreve um fenômeno chamado de xenolalália. Xenolalália. É bom a gente definir bem isso. Claro! A mecânica desse evento é muito específica. A fonte argumenta que se tratavam de idiomas humanos reais. O relato diz que estrangeiros de várias nações, tipo partos, medos, elamitas... Pessoas de fora que estavam ali em Jerusalém. Isso, elas ouviram pessoas simples da Galileia falando perfeitamente nos seus próprios idiomas maternos. Ou seja, a comunicação ali cumpriu o papel básico dela. A mensagem saiu do emissor e chegou limpinha, decodificada, no receptor. Perfeito. Sem precisar de tradutor nem nada. Foi uma ferramenta prática. Mas aí o contraste que o autor traz é gigantesco quando a gente avança algumas décadas no tempo. Lá vamos nós para a Grécia. Exatamente, para a famosa cidade de Corinto. Mais especificamente, a correspondência do apóstolo Paulo com a igreja de lá, no capítulo 14 da primeira carta dele. Ali, o cenário muda totalmente. É outro universo. O fenômeno ali não é mais a xenolalia, e sim a glossolalia. Glossolalia, que são os tais dos sons ininteligíveis. Exato. Emissão de sons estáticos que não formam um idioma conhecido. O próprio texto do apóstolo Paulo diz que quem emite esses sons não está falando com os homens, mas só com o divino, porque ninguém compreende. E aí que o autor diz que Paulo precisa dedicar quase 3 capítulos de uma carta inteira tentando estancar a hemorragia organizacional que estava causando. Hemorragia é a palavra certa. Ele estipula que, sem um intérprete, o silêncio era a única regra viável para o culto. Mas espera aí, lendo a fonte tem uma coisa que me pegou. Se o próprio registro afirma que ninguém entendia uma vírgula daquilo e que era um canal exclusivo entre o indivíduo e o divino... Continua. Por que raios aquelas pessoas faziam questão de fazer isso em público, gritando no meio de todo mundo? Se não era para transmitir uma mensagem para o grupo, qual a lógica de paralisar uma reunião para emitir sons incompreensíveis? É uma excelente pergunta. E a resposta para esse aparente absurdo lógico, segundo o livro, está no que o autor chama de um silêncio ensurdecedor no resto do Novo Testamento. Como assim?
O autor demonstra que o comportamento de Corinto parecia ilógico justamente porque era uma anomalia isolada. Ele mostra que Jesus, nos evangelhos, jamais usou essas línguas ininteligíveis. Nenhuma única vez? Nenhuma vez. E outros líderes, como Pedro e Tiago, omitem isso completamente nos textos deles. Até o livro de Apocalipse, que é mega místico, não cita essa prática. Nossa, é um ponto muito forte do argumento dele. Sim. A tese é que essa glossolalia caótica é um sintoma exclusivo de um único paciente, a congregação de Corinto, que, aliás, o autor documenta como a igreja mais disfuncional e fraturada de todas. E a investigação que a fonte faz sobre o porquê de isso acontecer só lá em Corinto é uma viagem no tempo maravilhosa. Porque o livro não trata a cidade só como cenário. Não, ele trata a cidade como a causa raiz da doença. Isso. Para quem está ouvindo e não tem o contexto, Corinto não era uma cidadezinha pacata do interior. Passava longe disso. Era um porto gigante, uma encruzilhada global do mundo antigo. O autor descreve como uma mistura do ritmo frenético de Nova York com a moralidade, digamos, bem elástica de Las Vegas. Uma excelente analogia para a gente entender o clima do lugar. E no topo da cidade tinha aquele templo de Afrodite enorme, né? O Acrocorinto, que as fontes antigas dizem ter abrigado milhares de sacerdotisas na prostituição sagrada. Mas o que o livro foca mesmo, a conexão que ele faz com a igreja, são os cultos de mistério. Ah, sim, os cultos helenísticos, especialmente Dionísio e Apolo. Exato. O culto de Dionísio envolvia uns rituais que eles chamavam de esparagmos, com transes induzidos, danças loucas e gritos inarticulados. A ideia deles era que perder o controle racional era a maior prova de possessão divina. Ou seja, a insanidade era a métrica da espiritualidade para eles. E logo ali perto também tinha o centro espiritual mais famoso da antiguidade, o Oráculo de Delfos, dedicado a Apolo. A mecânica desse oráculo, descrita na fonte, é bizarra e fascinante ao mesmo tempo. Demais! Tinha a sacerdotisa, a pitonisa. Ela entrava num êxtase profundo, às vezes inalando uns vapores lá do chão, e começava a balbuciar coisas sem nenhum sentido. E aí entram os intérpretes. Exatamente. Tinha um grupo de sacerdotes que ficava do lado dela, e o papel deles era interpretar aquele caos auditivo e transformar em profecias para quem tinha pago pela consulta. Um modelo de negócios perfeito. E quando o autor cruza essa mecânica do oráculo de Delfos com os relatos da igreja cristã de Corinto, a tese dele explode de sentido. Ganha uma força causal incrível. Porque pensa comigo, de onde vieram as pessoas que formaram aquela igreja? Daquele exato ambiente pagão. Sim, para um cidadão de Corinto recém-convertido, a própria definição do que era ser espiritual estava atrelada ao espetáculo do transe. O autor argumenta que eles literalmente importaram o formato de Apolo e Dionísio para dentro da igreja cristã. Eles achavam que estavam abafando. Exato. O caos lá dentro não era um avivamento religioso incompreendido. Era só o reflexo de pessoas aplicando a única régua de comunhão com o divino que elas conheciam. É a natureza humana operando ali ao vivo. A gente vê isso até hoje em coisas mundanas. Tipo, imagina alguém que muda de emprego. Ok. A pessoa entra numa empresa nova com uma cultura super colaborativa. Mas ela passou 20 anos no emprego corporativo tóxico, onde todo mundo puxava o tapete do outro. Ah, eu já sei onde isso vai dar. Imediatamente ela começa a aplicar as regras do emprego antigo. Esconde informação, sabota o colega. Tudo isso porque está rodando o sistema operacional velho no hardware novo. Transição cultural quase nunca é limpa, né? Fica muito resíduo. Tem uma outra imagem que me veio lendo isso. Imagina um cara que passou os últimos 10 anos indo só em rave e festival de música eletrônica pesada. Nosso choque de realidade vem aí. Aí, um dia, ele decide ir numa apresentação de uma orquestra sinfônica. Tá lá, tocando uma sonata belíssima de Mozart. No ápice da música, o cara levanta, começa a pular e tenta abrir uma roda punk no meio do teatro. Meu Deus! E o pior é que ele genuinamente acha que está sentindo a música muito mais do que aquelas pessoas sentadas em silêncio.
Ele confunde a ausência de movimento e caos com a ausência de apreciação. Nossa, é o paralelo perfeito porque a fonte descreve. E o líder lá, o apóstolo Paulo, sacou exatamente que a roda punk estava destruindo a sinfonia. E a solução que ele encontrou, segundo o livro, é uma verdadeira aula de gestão. É o que a nossa fonte chama de judô linguístico. Porque a pergunta óbvia é, se Paulo sabia que aquilo era herança pagã, por que ele não baniu de vez no primeiro parágrafo da carta? Por que não chamou de fraude e pronto? Pois é. Seria o caminho mais fácil na teoria, mas na prática ia ser um desastre. Exatamente. Se ele atacasse a experiência subjetiva daquelas pessoas de frente, ele causaria um racha irreversível. Ele ia invalidar a única identidade que eles entendiam. Sim, a comunidade que já era super dividida por disputas de ego ia implodir. Então ele usa o peso do adversário contra ele mesmo. Esse é o judô linguístico. A construção do argumento paulino no texto que o autor destrincha é implacável. Paulo faz uma armadilha em camadas. Ele concorda primeiro, né? Isso. Eles diziam, quando a gente grita aqui, estamos falando com Deus em mistério. E Paulo diz, beleza, concordo. E já que é uma coisa tão exclusiva entre você e o divino que ninguém ao redor entende, a conclusão lógica é que o culto público não é o lugar para isso. Genial. Ele não briga com a premissa, ele muda a conclusão. A condição que ele impõe é cirúrgica. Ele cria uma nova régua, a inteligibilidade e a edificação do outro. Ou seja, se não ajuda o próximo, cala a boca. Basicamente, a regra virou. Se não ensina, se não dá para entender, o valor disso no grupo é zero. E o golpe final do judô é quando ele decreta que, se não tiver alguém para traduzir de forma racional... Eliminando os intérpretes fajutos estilo oráculo de Delfos. Exatamente. Se não tiver tradutor real, a ordem é ficar em silêncio na igreja e fazer isso no seu próprio quarto, sozinho. E aqui a gente vê a estratégia na sua glória. Porque Paulo sufocou o negócio tirando o elemento principal que sustentava a prática deles. A plateia. Ele esvaziou o palco. Sim. Tirou a vitrine. E a fonte diz que, testando isso no privado, a prática sumiu. O autor afirma que a eficácia foi tão devastadora que a tal glossolalia desaparece dos registros históricos pelos séculos seguintes. Ele enterrou a herança pagã, sufocando ela com regulamentação pastoral. E é aí que o livro nos leva para o seu diagnóstico supremo, a sua conclusão. E é uma conclusão ontológica. É a espinha dorsal do argumento. Isso. E quando a gente usa o termo ontológico, para deixar claro, a gente está falando da disciplina que estuda a própria essência do ser humano, né? A realidade primária. E o autor conclui que o problema em Corinto nunca foi sobre linguística ou regras de culto. O caos era só a febre. Não era doença. Perfeito. A patologia real era o eu. Era a recusa absurda do indivíduo de aceitar o próprio limite. O ego deles queria ser o centro e a fonte do espetáculo todo. E a fonte faz um paralelo histórico e literário muito forte com a narrativa clássica da rebelião de Lúcifer. Sim, e é fascinante porque ele usa isso para isolar a variável do ego. Naquela narrativa do ambiente celestial não tinha cultura pagã, não tinha tentação carnal, não tinha mundo corrompido. Não tinha justificativa externa. Nenhuma. A ruptura lá ocorreu puramente pela recusa ontológica do eu de aceitar o seu limite. O ego rejeitou a fronteira de não ser o criador. E a premissa do livro é que a bagunça de Corinto operava exatamente nessa mesma frequência espiritual do ego descontrolado. Um exibicionismo maquiado de hiperespiritualidade, quando na verdade era só o eu desesperado por dominar o palco. E a lógica fecha direitinho. Quando o ser humano acha que é a própria fonte das coisas, a fonte do poder, da razão, qualquer regra externa ou até o próprio divino passa a ser visto como um limite chato, uma ameaça que ele precisa burlar. Mas quando a gente aceita que não é a fonte de tudo, a gente entende os limites como proteção. Limites para não deixar a gente transformar a nossa vida num monumento ao nosso próprio narcisismo, né? E é incrível como isso amarra perfeitamente com aquele nosso primeiro texto, o vídeo lá do começo sobre a superficialidade intelectual de hoje. A conexão é milimétrica. A mediocridade que impera nas redes e nas discussões modernas acontece porque o nosso ego coletivo foge dessa disciplina de reconhecer o próprio limite. Voltando para o smartphone velho tentando rodar o aplicativo de inteligência artificial? Exatamente. O ego não quer o trabalho pesado. Aplicar o método de Sócrates, estruturar pensamento como Platão, buscar lógica, tudo isso exige humildade. Exige tempo, processamento e, o mais difícil, silêncio.
E a nossa sociedade atual odeia o silêncio. O ego quer aplauso no TikTok em 10 segundos. Sim. E assim como a igreja antiga importou o transe para o culto porque queria o holofote imediato, hoje a gente foge da profundidade em direção àquela indignação super barulhenta da internet. Cancelamentos, textões sem sentido. Tudo isso é a nossa versão de uma glossolalia pública. É só um barulho caótico que a gente emite para inflar nosso próprio ego, fugindo do desconforto que é pensar de verdade. Nossa, o cenário muda, passam 2000 anos e o design do comportamento humano continua intacto. A gente começou esse mergulho vendo a fobia moderna contra a complexidade. Daí a gente embarcou na investigação desse autor, desmontando o que aconteceu lá em Coríntios. Vimos como a falta de freios e a influência dos oráculos pagãos transformaram o culto cristão num teatro do ego, que precisou de um judô lógico brilhante para ser desarmado. E o maior aprendizado que a gente tira de juntar essas fontes hoje é perceber que olhar para esses rituais antigos é olhar para um espelho em altíssima resolução. Transcende a religião ou a filosofia antiga, né? Bate direto na forma como nós lidamos com a nossa própria necessidade de palco e relevância hoje. Com certeza, é uma autoanálise pesada. E para quem nos acompanha, a gente deixa aqui uma provocação para encerrar. Pensa em alguma causa, projeto ou opinião que você defende com unhas e dentes, com muito barulho nas redes sociais ou no trabalho. Aquela coisa que você levanta a bandeira. Isso. Agora, faz o exercício do judô de Paulo. Se tirassem todo o palco, se não existisse like, métrica de validação, aplauso, ninguém para ver, você continuaria dedicando a mesma energia e paixão a isso, no anonimato do silêncio? Uau, é uma pergunta que machuca. Pois é. Ou será que a gente descobriria que muitas das nossas certezas mais barulhentas são só o nosso próprio oráculo de Delfos, emitindo ruído só na esperança de alguém olhar pra gente? É o tipo de reflexão estrutural que exige esvaziar o cachê para processar. Exatamente. O mérito de jogar isso na nossa cara é todo das fontes incríveis que a gente dissecou hoje. Um mergulho excelente. Que nós possamos continuar tendo a coragem do método socrático. Até a nossa próxima exploração das fontes.